Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de discutir com você um pouco a respeito do cálculo numérico de limites. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você faça o famoso cu-cocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aliás, aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, para apresentar suas dúvidas ou ainda apresentar sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos e com seus contatos. Dessa forma, você vai estar auxiliando sobremaneira no fortalecimento deste canal. Além disso, vou pedir que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será avisado. O objetivo deste vídeo, em particular, é fazer alguns cálculos numéricos com limites. Há um vídeo neste canal no qual eu abordo a definição formal de limite, há outro no qual eu abordo limites de maneira intuitiva, e agora nós vamos mostrar como é que nós calculamos limites de maneira numérica. Então, sem mais delongas, passemos aos cálculos. No exemplo 1, é para calcular o limite da função k quando x tende a p. Veja, a função k, função constante, é uma função contínua em todos os pontos da reta real. Portanto, o limite desta função é ela mesma. No segundo exemplo, é solicitado para calcular o limite de x tendendo a 2 de 3x menos 2. 3x menos 2 é uma função de primeiro grau, é um polinômio, portanto ele é contínuo. Desta maneira, quando eu vou calcular esse limite, basta substituir x por 2, o que me leva a 3 vezes 2 menos 2, 3 vezes 2, 6, menos 2, 6 menos 2, 4. No terceiro exemplo, eu devo calcular o limite para x tendendo a 1 de x² menos 1 sobre x menos 1. O que eu quero observar no primeiro momento é o seguinte: se eu substituo 1 direto no denominador, então vai ficar 1 menos 1, que é 0. E, portanto, eu não consigo fazer este cálculo. A ideia aqui, então, é tentar manipular a expressão x² menos 1 sobre x menos 1, de maneira que eu encontre alguma coisa que me dê um indicativo de como calcular esse limite. Perceba o seguinte: x² menos 1 é um produto notável, que pode ser escrito da seguinte maneira: x menos 1 vezes x mais 1, que é o produto da soma pela diferença. Isso tudo dividido por x menos 1. Cancelo este termo com este. E agora o que eu tenho é limite para x tendendo a 1 dx mais 1. Perceba que este limite não tem nenhum problema de cálculo agora. É uma função polinomial de primeiro grau, então eu vou substituir o x. Isso vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2. No exemplo 4, novamente pede para calcular o limite para x tendendo a 1 da função f de x, que é dada por partes. Quando eu estou calculando o limite de uma função, não me interessa o valor dele no ponto especificamente. O que me interessa é o que acontece nas proximidades do ponto. Então, nas proximidades de 1, conforme está descrito na lei que define a função f de x, na realidade se torna x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. E como nós calculamos, este limite dá 2.
Uma coisa que eu quero observar neste exemplo 5 é que, para todo n maior ou igual a 1, o limite para x tendendo a p de x elevado a n é p elevado a n. Portanto, a função x elevado a n é contínua. Eu vou demonstrar isso utilizando as propriedades operatórias de limite, que eu mostrarei em seguida, mas isso é muito importante que seja observado. X elevado a n é uma função contínua sempre, e, portanto, todo polinômio é uma função contínua. Em particular, a raiz enésima de x também é uma função contínua. Portanto, a raiz enésima de x no limite quando x tende a p é a raiz enésima de p. E a justificativa para isso é que há um teorema relacionando funções contínuas e sua inversa. A inversa de uma função contínua, quando ela existe, também é contínua. E perceba que a raiz enésima de x, guardada as devidas proporções, é a função inversa de x elevado a n. Por isso que ela mantém esta continuidade. Sem mais delongas, eu gostaria de apresentar as propriedades operatórias do limite, que eu não irei demonstrar nesse momento. Veja, se o limite de f de x quando x tende a p é L1 e o limite de g de x quando x tende a p é L2, então o limite da soma de funções é a soma dos limites. Se eu pego a função f e multiplico por um número, então o limite de k vezes a função é k vezes o limite. O limite da diferença de funções é a diferença dos limites. O limite do produto de funções é o produto de limites. E o limite da divisão de funções é a divisão dos limites. Evidentemente, este L2 não pode ser zero. Perceba que com essas propriedades eu consigo provar que x elevado a n é uma função contínua, porque na realidade x elevado a n nada mais é do que o produto da função x n vezes. E aí, neste caso, basta lembrarmos que quando eu estou fazendo x se aproximar de p, o limite da função x, que é a função identidade, dá o próprio p. Logo, o limite de x elevado a n só pode ser p elevado a n. No próximo exemplo, é solicitado que nós calculemos o limite para x tendendo a 2 de 5x³ menos 8. Considerando as propriedades operatórias do limite, basta substituir esse x por 2, o que me leva em 5 vezes 2³ menos 8. 2³ é 8, então fica 5 vezes 8 menos 8. 5 vezes 8, 40. 40 menos 8, 32. No exemplo 7, é solicitado para calcular o limite para x tendendo a 3 da raiz de x menos raiz de 3 dividido por x menos 3. Aqui eu quero observar o seguinte. Eu tenho um produto notável que eu já utilizei. A² menos B² é igual a A menos B vezes A mais B. Por um momento, vamos esquecer aonde existe a raiz, mas pensemos nesta equação. A² igual a x. Então, isso me leva em A igual a raiz de x. Evidentemente, onde essa raiz exista. Por outro lado, se B² for igual a 3, então eu tenho que B é raiz de 3. Agora eu vou olhar para aquele produto notável e observar o seguinte. No lugar de A² eu vou substituir por x. No lugar de B² eu vou substituir por 3. Então isso me diz que x menos 3 é igual a raiz de x menos raiz de 3 sobre raiz de x mais raiz de 3. E esta igualdade eu vou utilizar agora para calcular o limite. Então, em cima ficaria raiz de x menos raiz de 3. E no denominador, eu já vou substituir o x menos 3 por raiz de x menos raiz de 3 sobre raiz de x mais raiz de 3. Agora eu vou cancelar
esses dois termos. E o que vai me sobrar é o seguinte. No numerador sobra 1. E no denominador vai sobrar a raiz de x mais 3. Na hora que eu substituir x por 3, vai ficar raiz de 3 mais raiz de 3. E isso é igual a 1 sobre 2 raiz de 3. E, portanto, está calculado aquele limite. Nós podemos generalizar algumas propriedades operatórias da seguinte maneira. Se eu tenho funções f1, f2 até fn, cujos limites no ponto P são L1, L2 até Ln, então o limite da soma de f1 com f2 até a função fn é a soma desses limites. E por sua vez, o limite do produtório f1, f2 até fn é o produtório dos limites. Um outro exemplo é para calcular o limite para x tendendo a 1 de x a quarta menos 2x mais 1 dividido por x ao cubo mais 3x quadrado menos 1. O que eu quero observar nesse primeiro momento é que se eu substituo 1 no denominador, portanto fazendo 1 ao cubo mais 3 vezes 1 quadrado mais 1, o resultado não dá zero. Portanto, eu posso fazer o cálculo substituindo x por 1 direto. E isso me leva a 1 à quarta menos 2 vezes 1 mais 1, dividido por 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 ao quadrado, mais 1. Então isso vai ficar 1 à quarta é 1, mais 1, 2, menos 2, 0. E embaixo eu vou ter 1 ao cubo, 1, mais 3, 4, mais 1, 5. 0 dividido por 5, 0. Agora, no exemplo 9, eu gostaria de observar o seguinte. Se eu substituo menos 1 no denominador, eu vou ter menos 1 ao quadrado, que é 1, mais 4 vezes menos 1, menos 3, mais 3, 0. Portanto, eu não posso substituir menos 1 direto. Então, o que eu terei que fazer é fatorar tanto o numerador quanto o denominador, a fim de obter uma outra função na qual eu irei calcular o limite. Perceba que menos 1 também é raiz de x ao cubo mais 1. Portanto, eu posso fazer a divisão de x ao cubo mais 1 por x mais 1. Lembre-se, se o número a é raiz de um polinômio, então esse polinômio é divisível por x menos a. No caso, menos 1 é raiz de x ao cubo mais 1. Portanto, o polinômio é divisível por x menos 1, que nesse caso fica mais 1. Fazendo a divisão, então, x ao cubo dividido por x, x ao quadrado. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Aqui vem menos x ao cubo. X ao quadrado vezes 1, x quadrado. Aqui vem menos x quadrado. E, portanto, o que eu tenho agora é menos x quadrado mais 1. Menos x quadrado mais 1, vou dividir novamente por x mais 1. Então, menos x quadrado divido por x. Eu divido sempre o primeiro elemento pelo primeiro elemento. Então, menos x quadrado dividido por x dá menos x. Menos x vezes x, menos x quadrado. Passa para cá com sinal trocado. Então, fica mais x quadrado. Menos x vezes 1, menos x. Passa para cá, mais x. Faço a diferença e agora eu tenho x mais 1. Novamente, divido o primeiro com o primeiro. X dividido por x, 1. 1 vezes x, x. Passa para cá, menos x. 1 vezes 1, 1. Passa para cá, menos 1. E essa diferença agora dá 0. Está calculado, então, o primeiro polinômio. Vou fazer a mesma coisa para o segundo. X quadrado mais 4x mais 3 dividido por x mais 1. Então, x ao quadrado dividido por x dá x.
x vezes x, x quadrado, passa para cá, menos x quadrado. X vezes 1, x, passa para cá, menos x. Corta os dois, 4x menos 1x, 3x. 3x mais 3. 3x agora, dividido por x, dá 3 positivo. 3 vezes x, 3x, menos 3x. 3 vezes 1, 3, passa para cá, menos 3. E, portanto, a diferença agora dá 0. Agora eu vou olhar para o limite que eu estou calculando. Então, isso é o limite para x tendendo a menos 1. No lugar de x ao cubo mais 1, eu vou colocar o produto de x mais 1 vezes x quadrado menos x mais 1. Então, isso fica x mais 1, x quadrado menos x mais 1. E no denominador eu vou fazer a mesma coisa. Ao invés de x quadrado mais 4x mais 3, eu vou escrever x mais 1 sobre x mais 3. Cancelo o termo x mais 1 e agora eu verifico que dá para calcular o limite. Agora que eu excluí justamente a parte que era responsável por dar zero no denominador. Perceba que no numerador, quando eu substituir x por menos 1, eu vou ter menos 1 ao quadrado, que é 1. Menos 1 mais 1. Mais 1. E no denominador eu terei menos 1 mais 3, que é 2. Então isso vai dar 1 mais 1, 2 mais 1, 3. 3 meios. No exemplo 10, é solicitado que eu calcule o limite para x tendendo a 2 de raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 sobre x menos 2. Para calcular esse limite, eu vou pegar o seguinte polinômio em A, ou seja, A é a minha variável. A ao cubo menos B ao cubo. Então perceba o seguinte. Como A é variável, eu posso substituir por qualquer coisa. Em particular, se eu substituir por B, vai ficar B ao cubo menos B ao cubo, que dá zero. Portanto, B é raiz desse polinômio. Se B é a raiz de polinômio, então eu posso pegar A ao cubo menos B ao cubo e dividir por A menos B. E aí, no primeiro momento, você está olhando para isso e pensando, nossa, onde ele vai parar com este cálculo? Aguenta um pouco que eu já vou relacionar isso com o limite que eu estou calculando. Vamos fazer a divisão de polinômio, então. A ao cubo dividido por A ao quadrado. A ao quadrado vezes A ao cubo. Então, aqui fica menos A ao cubo. A ao quadrado vezes menos B, menos A quadrado B. Mais para cá vem mais A quadrado B. Então, eu tenho A quadrado B menos B ao cubo. Agora, eu vou dividir A quadrado B por A. Então, isso vai dar mais AB. Então, eu tenho AB vezes A quadrado B. Passa para cá, menos A ao quadrado B. AB vezes menos B vai ficar menos AB quadrado. Passa para cá, mais AB ao quadrado. Cancela novamente. E agora eu tenho AB quadrado menos B ao cubo. AB quadrado dividido por A é B ao quadrado. B quadrado vezes A, AB quadrado. Passa para cá, menos AB ao quadrado. B quadrado vezes menos B ao cubo, passa para cá, mais B ao cubo. Cancela os dois e isso sobra zero. Agora perceba o seguinte, eu estou concluindo então que A ao cubo menos B ao cubo é A menos B vezes A ao quadrado mais AB mais B quadrado. Com isto, eu vou olhar agora para o limite que eu desejo calcular.
Perceba o seguinte, se no lugar de a ao cubo eu considerar x, e no lugar de b ao cubo eu considerar 2, então no lugar desse a é raiz cúbica de x, e no lugar desse b eu teria raiz cúbica de 2. E isso é importante porque, se eu substituir 2 direto nesse limite, no denominador eu terei 2 menos 2, que é 0, e portanto eu não vou calcular. Dessa forma, eu teria que manipular a expressão raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 sobre x menos 2 para obter uma expressão que me permitisse calcular o limite. Perceba que agora eu consigo encontrá-la, porque o limite de x tendendo a 2 da raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2 sobre x menos 2 pode ser escrito assim: raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2, que eu não irei mexer. Agora, no denominador, eu vou substituir x menos 2 por raiz cúbica de x menos raiz cúbica de 2. Vezes raiz cúbica de x ao quadrado mais raiz cúbica de 2x mais raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4. Este termo eu cancelo com este, e o que eu tenho no final então é 1 sobre. Agora eu vou substituir 2. Vai ficar raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 4. E isso então é 1 sobre 3 raiz cúbica de 4. No exemplo 11, o que eu quero observar é que se eu tenho duas funções contínuas em P e K uma constante, então f mais g, f menos g, k vezes f e fg são contínuas em P. Além disso, se g de P for diferente de zero, então f dividido por g é contínua em P. Eu não vou provar esta afirmação, mas a ideia aqui se baseia no fato de que as propriedades operatórias de limite são válidas e que no caso de funções contínuas, limite de f quando x tende a p é f de p. Então, na hora que eu calcular, por exemplo, o limite de f mais g, isso vai virar f de p mais g de p, e isso me garantiria a continuidade da função f mais g. Da mesma forma, eu posso tratar as demais. E eu posso generalizar essa ideia dizendo que se eu tenho n funções contínuas, a soma delas é contínua. E se eu tenho o produto de n funções contínuas, então o produtório todo também é contínuo. No exemplo 12, uma aplicação imediata disso é que toda função polinomial é contínua, porque nada mais é do que soma de funções contínuas. No exemplo 13, eu tenho a função f de x igual a 3x² menos 1/5 de x à quinta mais raiz de 2 de x mais raiz de 3. Essa função é contínua porque essa é uma função polinomial. No exemplo 14, há a afirmação de que toda função racional é contínua. E isso acontece porque toda função racional é a divisão de dois polinômios. Então, evidentemente, naqueles pontos nos quais o denominador não se anule, a função é contínua. No exemplo 15, eu tenho a função f de x igual a 3x à quinta mais 6x mais 1 dividido por x² menos 3. Esta função é contínua em todo ponto diferente de mais ou menos raiz de 3. Porque, perceba, no primeiro momento, a continuidade é garantida porque ela é uma função racional. Só que eu só posso falar em continuidade nos pontos nos quais a função está definida. E aí eu quero observar que se x² menos 3 for igual a 0, essa função não está definida. Mas isso só acontece quando x² é igual a 3. Ou seja, quando x é mais ou menos raiz de 3. Portanto, nestes pontos, a função não é contínua. No próximo
3 exemplos, que são os exemplos finais da nossa conversa, eu vou utilizar a definição formal de limite para fazer essa demonstração. A primeira demonstração é o seguinte: se o limite de uma função, quando x tende a p, é zero, então o limite do módulo dessa função também tem que ser zero. Para demonstrar isso, eu vou lembrar o seguinte: o limite para x tendendo a p de f de x é zero se e somente se para todo epsilon maior que zero existe um delta maior que zero, tal que para todo x no domínio da função, se módulo de x menos p for menor do que delta, então módulo de f de x menos o limite, que neste caso é zero, é menor do que epsilon. Mas isso é equivalente a dizer o seguinte: para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que para todo x pertencendo ao domínio da função, módulo de x menos p menor que delta implica que módulo do módulo de f de x menos zero é menor do que epsilon. Isto é equivalente a dizer que o limite para x tendendo a p do módulo de f de x é zero, o que encerraria a demonstração. A observação que eu vou fazer é como é que eu passei de módulo de f de x menos zero para módulo do módulo de f de x menos zero. A ideia aqui é a seguinte: módulo de f de x menos zero é equivalente a módulo de f de x. Como o módulo é positivo, eu posso dizer que isso é o módulo do módulo de f de x. E isso é módulo do módulo de f de x menos zero, o que justifica a passagem da primeira chave para a segunda. No exemplo 17, nos é pedido para provar o seguinte: que o limite de f de x quando x tende a p é L, se e somente se o limite de f de p mais h quando h tende a zero é L. Para demonstrar isso, então, nós começamos pensando o seguinte: dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que para todo x pertencendo ao domínio da função, se módulo de x menos p for menor do que delta, então módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Daí, o que eu quero observar é que zero menor que o módulo de h menor que delta implica em escrever o seguinte: zero menor que o módulo de p mais h menos p. Eu apenas somei e subtraí p nessa expressão, que p menos p vai dar zero, então eu não alterei nada. Então, módulo de p mais h menos p menor que delta. E isso implica, pela definição de limite, que o módulo de f de p mais h menos L é menor do que epsilon. Mas perceba que esse módulo de h ele pode ser visto como módulo de h
menos zero. Portanto, se módulo de H menos zero for menor do que delta, então o módulo de f de P menos H menos L é menor do que epsilon. Assim, o limite para H tendendo a zero de f de P mais H é L. Reciprocamente, se o limite para H tendendo a zero de f de P mais H é igual a L, então, dado o epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que zero menor que módulo de H, na realidade seria H menos zero, mas eu vou escrever só H, menor que delta, implica que o módulo de f de P mais H menos L é menor do que epsilon. Porque na volta eu estou assumindo que o limite de f de P mais H é igual a L quando H tende a zero. Agora aqui eu vou fazer uma ligeira mudança de variáveis. Então, fazendo P mais H igual a X, temos o seguinte. Zero menor que o módulo de x menos p menor que delta, isso implica em zero menor. Perceba o seguinte, se p mais h é x, então h vale x menos p. Então fica menor que o módulo de h menor que delta, e isso implica em módulo de f de P mais H. P mais H é X. F de X menos L menor do que epsilon. E isso precisamente me garante o seguinte, que agora o limite para x tendendo a P da função f de x é L. O que encerra a nossa demonstração. E o último resultado é mostrar o teorema da conservação do sinal. Então, suponha que eu tenho uma função que tem limite, e esse limite é um limite positivo. Então, em torno do ponto no qual eu calculei o limite, esta função será positiva. Então, para nós demonstrarmos isso, nós devemos lembrar o seguinte. Se o limite de f de x é igual a L com x tendendo a P, então, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se o módulo de x menos P for menor do que delta, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Isso vale para todo epsilon. Em particular, eu vou tomar um epsilon igual a L, que é positivo por hipótese. Daí, para este epsilon, eu sei que existe um delta maior que zero, tal que módulo de x menos p menor do que delta pode ser expresso por p menos delta menor que x menor que p mais delta. Implica em módulo de f de x menos L menor do que epsilon, que eu posso escrever como L menos epsilon menor que f de x menor que L mais epsilon, usando desigualdades modulares. Agora perceba o seguinte, o epsilon que eu considerei é L, então isso me leva a L menos L, que é zero, menor que f de x. E é precisamente isso que nós gostaríamos de demonstrar. Se o limite fosse negativo, então eu conseguiria fazer uma versão desse teorema também
só que neste caso a f de x seria menor do que zero. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido proveitoso. Eu me despeço aqui. Até a próxima.